E o tema dessa mensagem que eu intitulei se chama Jesus é tudo que precisamos. Jesus é tudo que precisamos. Meus irmãos, se por algum motivo você não entender muita coisa, não absorver muita coisa dessa mensagem de hoje, mas grave isso no seu coração, tire uma foto, tatue, bota no seu quarto, mas não esqueça disso. O que você precisa é de Jesus, nada mais do que isso. Você que está aqui, você que está em casa, nós precisamos é de Jesus. Tudo além de Jesus é bônus. O que nós precisamos verdadeiramente é de Jesus. E no texto bíblico que nós vamos ler aqui nessa tarde, nós vamos ver isso. Um homem que entendeu o que ele precisava era de Jesus. Não era títulos, não era privilégios, não era um nome famoso, e sim de Jesus. Como nós cantamos, de conhecer Jesus. Então, eu te convido a abrir a sua Bíblia e a manter ela aberta, que nós vamos expor verso a verso. Filipenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 11. Nós estamos fazendo uma exposição de toda a carta que o apóstolo Paulo enviou para a igreja de Filipe. Ontem a gente acabou o capítulo 2 e hoje nós vamos começar o capítulo 3. Até agora nós ministramos 9 mensagens nesses 2 capítulos e nós vamos ministrar outras no capítulo 3 e no capítulo 4, até finalizar essa riquíssima carta. Amém? Filipenses 3, do verso 1 ao verso 11. Vamos, com reverência ao Senhor, fazer a leitura pública das Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo escreveu assim para essa igreja: finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com os da falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo e não temos confiança alguma na carne. Verso 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perca, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Verso 9, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, que se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e participar em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição entre os mortos. Curva sua cabeça nesse momento, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nós consagramos esse momento ao Senhor. Esse momento sagrado de exposição das suas sagradas Escrituras. Nos dê para entendimento, nos dê, Pai, em nome de Jesus, ousadia e intrepidez para pregar com fidelidade. Toma, Pai, cada irmão que está aqui hoje, cada irmão que está em casa, que essa semente, que é a palavra do Senhor, possa cair num coração com a terra boa, e essa semente possa germinar, possa frutificar, e esses frutos possam permanecer. Espírito Santo de Deus, aplique em nossa vida, em cada realidade, que possamos crescer a partir disso, que possamos aprender que Jesus é tudo que precisamos, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos.
Então, como eu falei antes ainda, até de ler, Jesus é tudo que precisamos. Jesus, meus irmãos, Ele é a fonte e a única fonte da nossa salvação. Jesus é a fonte e a única fonte da nossa alegria. Jesus é a fonte do nosso viver. Sem Ele, nada somos. Sem Ele, não vivemos. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele, não nos movemos. Sem Ele, não existimos. Jesus é o motivo desse culto aqui. Esse culto que nós estamos prestando nessa tarde é por causa de Jesus. Se Ele não for o motivo, a gente não deveria estar aqui. Mas Ele é o motivo. Por isso que nós seguimos Ele. Por isso nós somos intitulados cristãos, que significa pequenos Cristos. Eu e você, como pequenos Cristos, nós adoramos o Cristo e nós seguimos os seus passos. Nós guardamos o que Ele deixa para mim e para você. E nesse texto, como nós estamos expondo, mas talvez para você, que é a primeira vez que está conosco, Paulo, ele escreveu essa carta para essa igreja de Filipe. Paulo estava numa prisão, Paulo estava preso, e escreveu essa carta com alguns objetivos. Um deles era mostrar a gratidão que o apóstolo tinha para essa igreja. Essa igreja era uma igreja que fazia a manutenção do ministério do apóstolo Paulo. Era uma igreja que colocava a mão no bolso e ofertava na vida de Paulo para ele poder pregar o evangelho. E um dos outros motivos que Paulo escreve essa carta é para resolver problemas que estavam acontecendo nessa igreja. Um homem, um servo de Deus, que a gente falou muito sobre ele ontem, chamado Epafrodito, foi enviado por essa igreja a ir até Roma, onde Paulo estava preso, para levar oferta e para levar os problemas, as informações para Paulo, que implantou essa igreja, a resolver. Um dos problemas dessa igreja, que Paulo trabalhou muito no capítulo 1 e no capítulo 2, era a unidade. Era uma igreja generosa, mas era uma igreja dividida. Então Paulo vai trabalhar muito no capítulo 1 e no capítulo 2. E no capítulo 3, Paulo vai começar a trabalhar o outro problema, que estava existindo nessa igreja, falsos mestres. Falsos mestres pregando um falso evangelho, pregando uma falsa doutrina. E aí o apóstolo Paulo então vai se levantar como líder dessa igreja e vai desmascarar esses falsos mestres e vai pregar o verdadeiro evangelho. E vai nos mostrar que o que nós precisamos é de Jesus. Amém? E aí, Paulo, não sei se você reparou na nossa leitura, Paulo falou das suas credenciais. Ele falou quem ele era antes de Cristo. Ele falou dos seus privilégios que ele tinha como judeu. Ele falou dos méritos que ele tinha, porque ele era um judeu fervoroso. Mas Paulo também fala que prefere considerar tudo que ele já foi um dia como perda para ter Cristo, para conhecer a Cristo. E é isso que eu espero que eu e você possamos entender e aprender nessa tarde. Que tudo que precisamos é de Jesus. Então vamos expor verso a verso. E no começo, no verso 1, o apóstolo Paulo escreve assim: finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Essa carta é conhecida como a carta da alegria. E é algo paradoxal falar sobre a alegria a alguém que está preso. Alguém que não somente está preso, alguém que também sofria açoites e apanhava. Alguém que não somente estava preso, sofria açoites, mas alguém que estava preso injustamente. Como assim alguém preso injustamente, que apanha, está falando de alegria? Não, é incompreensível para a nossa mente. É incompreensível para a ideologia do mundo. Mas para o cristão isso é normal. Porque o próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte, falou que bem-aventurado, que significa feliz, nós seríamos, em um dos momentos das bem-aventuranças, quando nós formos perseguidos por causa deles. Então essa que é a alegria do cristão. A alegria do cristão não está na circunstância, não está em ter algo ou deixar de ter algo. A alegria do cristão está em Cristo.
Por isso que Cristo é tudo o que nós precisamos. Cristo é a nossa alegria. Cristo é o nosso alicerce. Cristo é a nossa fonte. Nós precisamos de Cristo. Por isso que Paulo, mesmo preso, ele conseguia se alegrar, ele conseguia se regozijar, ele conseguia olhar as coisas na perspectiva de Deus, olhar sabendo que Deus tem um propósito em cada momento. Então, se o Paulo está preso, Deus tinha um propósito. E sabe um dos propósitos que dá para a gente observar? É que Paulo conseguiu pregar para todos os soldados durante 2 anos. Algo que provavelmente Paulo, se não estivesse preso, ele não conseguiria. E é isso que eu e você temos que aprender. O que acontece na vida do cristão não é por acaso, não é sorte, muito menos azar, é Deus. Deus está no controle. Então, se por algum motivo nós estamos doentes, não é porque Deus não nos ama, e sim porque Deus está nos dando a oportunidade de pregar para os médicos, de pregar para os enfermeiros. Oportunidade essa que nós não teríamos se a gente não estivesse doente. Porque, pelo menos eu não tenho nenhum amigo médico. Então, nós temos que olhar as coisas na perspectiva do Senhor, como o apóstolo Paulo olhava. Por isso que ele conseguia se alegrar. Se você, a partir de agora, renovar sua mente, começar a olhar as coisas na perspectiva do Senhor, na perspectiva bíblica, você vai ser muito mais satisfeito com a sua vida. Você vai ter contentamento, você vai ser alegre. Você não vai murmurar, você vai agradecer. Você vai se regozijar. E vai ser um canal disso, porque as pessoas vão chegar perto de você e vão ver você falando bem das coisas, das pessoas, a maledicência, a fofoca, o falar mal disso, daquilo, não vai estar nos seus lábios, e sim a bênção, e sim um ajudar. Então entenda que eu e você temos a missão de ser feliz, mas não com a felicidade carnal do mundo, momentânea e passageira, mas com a felicidade que está em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa fonte. Ainda no verso 1, o apóstolo Paulo escreve assim: escrevo de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Então o que nós aprendemos? Que o recurso de repetição é um recurso muito poderoso pedagogicamente. Isso é muito bom para eu e você aprender. Nós precisamos, meus irmãos, o óbvio precisa ser dito. Nós precisamos de nos lembrar da nossa missão, por que estamos aqui na igreja, por que o Senhor nos chamou há anos atrás, ou hoje, ou há meses atrás, não sei. Nós temos que ser lembrados de várias coisas. Então não acha ruim a repetição é uma bênção para a gente aprender. É assim que a pedagogia trabalha. E aí Paulo vai começar a introduzir a questão dos falsos mestres. Verso 2. A primeira coisa que ele usa, não sei na sua versão, mas na minha versão está escrito cuidado. Em algumas versões está escrito acautelai-vos. Então, meus irmãos, nada mais é que isso. Isso mesmo que você entendeu. É como se tivesse uma placa de perigo. Uma faixa escrito perigo. Cuidado. Cuidado com os falsos mestres. Então eu e você, como igreja do Senhor, temos que ter cuidado com os falsos mestres. Eu, você e essa igreja tinha que ficar com os olhos abertos e ser vigilante com os lobos que entram no meio do rebanho. Lobos que só querem extorquir, só querem matar, só querem roubar, matar e destruir. Em João, quando o próprio João narra sobre isso, ele não está falando do diabo. Nós usamos isso, e eu não acho até errado aplicar para o diabo, porque o diabo, como jaz do maligno, como é inimigo, como quer o nosso mal, de alguma forma ele quer sim roubar, matar e destruir. Mas o texto é claro, o contexto fica claro sobre isso, que está falando ali dos falsos mestres, de pessoas que talvez até estão com o microfone na mão, mas não é para abençoar, e sim para amaldiçoar. Não é para falar o que você precisa ouvir, e talvez para trazer uma palavra de confronto, e sim falar o que você quer ouvir, e a massagear o seu ego. Ego esse que você deveria se arrepender, e não ficar feliz. Uma característica de um profeta de Deus, no Velho Testamento todo, era palavras de confrontos. E profetas que eram falsos, que se vendiam, era falar o que os reis queriam ouvir.
Então, cuidado com pessoas que falam sempre o que você quer ouvir. Seja nesse momento com o microfone na mão, seja um amigo, alguém próximo. E cuidado para você não ser essa pessoa. Nós precisamos de pregadores, de pregadoras, de amigos que falam o que nós precisamos e não o que nós queremos. Porque é o que nós precisamos que vai nos trazer o crescimento. Guarde isso no seu coração. E se você guardar, você vai entender muito melhor os confrontos que o Senhor vai te dar. Amém? Então nós temos que ter cuidado com os falsos mestres. E aí Paulo começa a identificar esses falsos mestres no versículo 2 ainda. Ele fala: cuidado com os cães, cuidado com os que praticam o mal, cuidado com os da falsa circuncisão. Então Paulo dá 3 adjetivos para esses falsos mestres. Aqui eu não entendo, e muitos teólogos também não, que é 3 grupos, não. Nós entendemos que pelo contexto, Paulo está falando só de um grupo mesmo, mas Paulo dá 3 adjetivos, características desse mesmo grupo que estava pregando um falso evangelho. Então, Paulo dá a característica de cães, falsos obreiros e falsa circuncisão. O cão hoje para a gente é algo dócil, algo que a gente coloca na nossa casa, algo que até dorme com a gente. Mas para o contexto do primeiro século, não era isso. Então, se a gente não entender a cultura do primeiro século, a gente vai achar que Paulo está elogiando ele. E não, Paulo está falando firme, com palavras fortes dessas pessoas. Cão, tanto no Velho Testamento e até no Novo, era considerado um animal impuro. Então, sempre quando a Bíblia se remeter a cães, é porque está falando de algo ruim, tá bom? Mas não significa que você não pode ter cão, não. Não tem nada a ver, não, tá, meu irmão? Fica em paz. Eram cães. Pessoas impuras, pessoas que não tinham um coração reto. Eles eram falsos obreiros. O que é um falso obreiro? De vez ajudar, ele atrapalhava. E eles pregavam, que é o ponto principal, a falsa circuncisão. Eles pregavam, meus irmãos, que Jesus não era suficiente para a nossa salvação. Eles pregavam que Jesus é até legal, mas precisamos de algo a mais. Meus irmãos, Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ele que é a fonte da nossa salvação. Nós não precisamos de mais nada a não ser Jesus. Só Jesus e a fé nele que nos salva. Todo lugar, toda mensagem que você vê Jesus mais alguma coisa é um falso evangelho. A nossa salvação está em Cristo Jesus. Não é Jesus mais guardar um dia. Não é Jesus mais usar óculos. Não é Jesus mais usar uma blusa dessa cor aqui. Não, é só Jesus. O que salvos. E não para ser salvos. Isso talvez para você pode soar muito sutil ou talvez até sem relevância, mas não, meus irmãos. Tem muita relevância. Porque a partir do momento que você fala que é Jesus, mais eu cortar o meu cabelo, você está falando que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. E agora você tem que cortar o seu cabelo para poder ser salvo. Não, meus irmãos. A salvação só está em Jesus Cristo. Ele é a única fonte. Ele é o único caminho para Deus. E na fé dele, na justiça dele, é que nós somos salvos. Então é isso que Paulo está combatendo aqui nessa igreja. Pessoas que queriam obrigar os irmãos em Cristo Jesus a se circuncidar. A circuncisão era algo que o homem, né, o homem, no seu órgão genital, ele cortava uma pele. E isso veio de Deus. Isso, o Velho Testamento, o Senhor Deus deu para Abraão. Mas é algo que não cabe mais na nova aliança. Como os sacrifícios. Hoje nós não sacrificamos mais, porque Jesus é o nosso sacrifício. Hoje a circuncisão, que o próprio Velho Testamento fala, não é de um órgão, e sim do coração. Hoje é o nosso coração que está circuncidado. Então não é uma marca que nós temos no nosso corpo.
e sim uma marca que nós temos no nosso coração, gerada pelo próprio Deus mediante o Espírito Santo da promessa, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então era isso que o apóstolo Paulo estava questionando, estava combatendo aqui. Amém? Então, nós temos que entender isso, que a circuncisão está no coração e não em um órgão. Verso 3, o apóstolo Paulo vai sair dos falsos mestres e vai começar a ir para o povo de Deus, para o povo verdadeiro, para mim e para você. E aí ele fala assim, no verso 3, pois nós é que somos a circuncisão. A igreja, meus irmãos, e não os falsos mestres, é que possui a verdadeira circuncisão. E agora, assim como Paulo deu 3 adjetivos para os falsos mestres, Paulo vai dar 3 adjetivos para os verdadeiros mestres, para os cristãos verdadeiros. E o primeiro adjetivo de um cristão verdadeiro, ainda no verso 3, é: nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Essa é uma característica de alguém que nasceu de novo. Essa é uma característica de uma igreja verdadeira. Uma igreja que adora pelo Espírito de Deus. Não é só adorar, meus irmãos. Tem que ter o destino certo, que é Deus. Não é só adorar a Deus, tem que ter a motivação certa. Em espírito e em verdade, como Jesus fala em João 4, e pelo Espírito de Deus. Porque tudo que passa disso se torna idolatria. Porque aí nós idolatramos uma pessoa, nós idolatramos uma igreja, nós idolatramos várias coisas e não Jesus. Então uma característica de alguém que nasceu de novo, de um povo verdadeiro, é adorar pelo Espírito de Deus. É o Espírito que nos conduz em adoração. E a adoração, biblicamente, é muito mais do que esse momento. Hoje foi um momento lindo, maravilhoso. Glória a Deus por isso. Mas a adoração é muito mais do que entoar louvores ao Senhor. Adoração é um estilo de vida que eu e você temos que ter. E aí nós vamos adorar em cada ação e em cada reação. Em cada coisa que a gente fizer no nosso dia a dia. Então, o culto que nós prestamos não pode ser diferente do culto que nós vivemos. A nossa vida tem que exalar e refletir o culto que nós prestamos aqui hoje. Por isso que quando você sair daqui, você vai sair daqui melhor. E não pior do que entrou. E não como se talvez nem tivesse entrado aqui nessa tarde. Não, você vai sair mais fortalecido, mais cheio do Espírito Santo, mais alimentado pela palavra do Senhor. Outra característica é que nos gloriamos em Cristo. Então o povo de Deus é identificado pela centralidade de sua vida em Cristo. O povo de Deus não se gloria em ritos religiosos, mas sim em Deus. Deus é o nosso prazer. Ele é a nossa alegria. A nossa verdadeira alegria é Jesus. Tudo que precisamos. Não meros ritos religiosos. Não fazer isso ou deixar de fazer aquilo. É Jesus. E por Ele nós fazemos isso e deixamos de fazer algo. É Ele. Ele é a fonte. Não é uma criação religiosa. Não é um pensamento meramente religioso. E sim um coração rendido ao Senhor. Um coração que ama ao Senhor. Então por isso, nós colocamos Ele como primazia. E o terceiro ponto do povo de Deus é um povo identificado por não confiar na carne. Esse daqui é o que mais nós precisamos. Ainda no verso 3 está escrito aqui: não temos confiança alguma na carne. A carne aqui, meus irmãos, não é meramente o pecado. Em vários momentos a Bíblia usa várias figuras para representar a carne. Mas nesse contexto aqui, Paulo está falando sobre o senso de merecimento. Sobre o senso de merecer. Então eu fiz algo para Deus, então eu mereço. E infelizmente, meus irmãos, talvez vocês não são assim, mas tem pessoas que têm essa mentalidade. Que acha que Deus deve alguma coisa para ela. Porque ela veio no culto, porque ela dizimou, porque ela orou de madrugada. Meus irmãos, se liberte disso. Deus não deve ninguém.
Tudo que Ele deixa a gente fluir na presença dEle é pela misericórdia, graça dEle. Não porque Ele está nos devendo alguma coisa, não, meus irmãos. Nós não merecemos nada. A nossa justiça perante Deus, sabe o que é? Trapo de imundícia. Trapo de imundícia era um pano que era colocado no órgão genital feminino naqueles dias. Então pense no cheiro, pense na vista. Isso que é a minha e a sua justiça perante Deus. Então não queira merecer nada. Tudo é pela graça e misericórdia do Senhor. Mas eu sirvo a Deus 50 anos. Glória a Deus por isso, você tem um privilégio. Mas você não merece nada por causa disso não. Você tem que agradecer a Deus que te proporcionou servi-lo em 50 anos. Nós temos que agradecer e não achar que merecemos alguma coisa. Achar que nós que somos os deuses. E o nosso Deus na verdade é um servo. Um gênio da lâmpada, que só vai fazer o nosso pedido, só vai fazer o que nós queremos. Não, meus irmãos, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Santo. Ele que é o Deus, e nós, os servos, os súditos. Por isso, nós somos atentos à voz dEle. Tudo o que Ele ordena, nós fazemos, porque Ele, sim, é o Deus. Então os falsos mestres confiavam na carne, confiavam em rituais, em cerimônias, em realizações humanas. Mas nós não. A nossa confiança está em Cristo Jesus. A nossa confiança, meus irmãos, não está no Jean, não está no pastor Márcio, não está na Igreja Batista Lagoinha. A nossa confiança está em Cristo Jesus. Eu procuro ser uma bênção para vocês. O nosso pastor Márcio é uma bênção para nós. A nossa igreja é uma bênção para nós. E eu louvo a Deus por estar aqui. Mas a nossa confiança não está nisso. A nossa confiança está em Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso alicerce. Entenda isso. Porque você tem que entender que o cristianismo não é aquilo que nós fazemos para Deus, e sim aquilo que Deus fez por nós. Nós só fazemos algo para Deus depois que Ele fez algo por nós. Porque quem aqui pediu para Deus vir enviar seu filho e morrer em nosso lugar? Ninguém. A gente nem era nascido. Então a gente não pediu. Antes de você nascer, Deus já tinha feito a obra. Então o cristianismo é a única religião, ou melhor, um segmento, um estilo de vida, onde o Deus que vai atrás dos seus, onde o Deus que fez tudo, o que nós temos que fazer é só aceitá-lo e reconhecê-lo. Em todos os segmentos, temos que fazer rituais, temos que nos cortar, temos que fazer oferendas, temos que fazer várias coisas. No cristianismo não, nós temos que só crer. E tudo que fazemos a partir disso é porque nós já cremos, é porque nós já somos salvos, e não para ser. Algo que eu e você temos que entender. A diferença maior do nosso segmento é isso, nada mais. Porque um Deus, várias religiões têm. Um paraíso, várias religiões têm. Uma condenação para quem não crê nesse Deus, várias religiões têm. Até um livro, várias religiões têm. Mas um Deus que abriu mão de sua glória, que encarnou, que se fez carne. O Criador de tudo foi criado por uma mulher. O sustentador de tudo, Ele nasceu como uma criancinha frágil. O dono do tempo, criador do tempo, entrou no tempo. Aquele que é o pão da vida, Ele se alimentou de leite materno. Foi ninado, chorou nas madrugadas. Ele, o Deus Todo-Poderoso, abriu mão da sua glória. Ele sendo o dono do ouro e da prata, Ele se fez pobre. Ele fugiu de um rei tirano para o Egito e ficou lá. Ele cresceu em graça e estatura. Ele teve uma profissão humilde, a do seu pai terreno, como um construtor ali na Palestina do primeiro século. Ele veio cheio de graça, de verdade, pregando compaixão, pregando o reino dos céus, dando dignidade para as pessoas que não tinham dignidade da sua época. Ele veio e morreu na cruz do Calvário por mim e por você. A obra completa foi quem fez, foi Jesus, não foi nós. Não foi outras pessoas, foi Jesus. O que nós temos que fazer é só crer no seu sacrifício. É só amar Ele de todo o coração. E o que nós vamos fazer depois é só consequência, é só resultado dessa fé que nós temos. E não algo para alcançar. Não, meus irmãos.
Você não precisa pagar a promessa, não. Você não precisa andar para lá e para cá de joelho, não. Cristo já pagou tudo. O que você só tem é que aceitar, se arrepender dos seus pecados, viver uma novidade de vida. Não confie na sua carne. Porque a nossa carne, meus irmãos, gosta de merecer. Eu, como pregador, a minha carne gosta de ouvir um elogio. Os cantores, com certeza, que são uma bênção, gostam de ouvir, você toca bem, você canta bem, porque nós somos pecadores, mas nós não podemos confiar nisso. Nós temos que confiar no Senhor, na missão que Ele nos deu, e não achar que nós merecemos alguma coisa. Nós não merecemos. Tudo é pela graça e misericórdia de Deus. E aí Paulo, a partir do verso 4, começa a dar seu testemunho. E olha o que ele fala no verso 4, está escrito assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Então o que Paulo está fazendo? Paulo está fazendo uma comparação com esses falsos mestres. Eles eram falsos mestres, meus irmãos, judaizantes. Então eles eram judeus. Mas Paulo vai dar uma característica aqui de um judeu que ele era totalmente diferente, talvez, desses falsos mestres. Um judeu de nascença, um judeu de uma tribo, uma das mais importantes. Um judeu puro, e não talvez um que só veio a se converter ao judaísmo depois. Só para desmascarar esses falsos mestres. Paulo, ele é muito difícil, meus irmãos, Paulo falar dele próprio nas suas cartas. Ele só vai fazer isso quando a verdade é atacada. Ele só vai fazer esse mal, entre aspas, de falar de si mesmo, quando ele precisa de fazer um bem maior. Eu observo que ele faz isso aqui, e observo que ele faz isso também lá em 2 Coríntios 12, onde ele fala da sua revelação, onde ele foi no terceiro céu. E ele só faz com esse mesmo enredo, que era falsos mestres atacando a igreja. E Paulo só fala do terceiro céu depois de 12 anos, 12 ou 14 anos, se eu não me engano. Olha como o coração de Paulo não era falar. Não é igual a gente, não. Se a gente viveu uma experiência com Deus, a gente já quer escrever um livro, já quer dar um curso, sendo que Deus só te mostrou para você. A revelação de Deus para a igreja não está nas nossas revelações, está na Bíblia. É por isso que tem várias confusões aí na nossa igreja de hoje em dia. Porque Deus realmente, talvez, se manifestou para aquela pessoa, mas foi para aquela pessoa. E aí Paulo guardou isso por 14 anos e só se revelou isso dentro de um contexto de falsos ensinos, para ele explicar também que ele era um homem que vivia experiências com o Senhor e tal. E aqui ele faz isso. Então não encare o que Paulo está fazendo como uma soberba, não, meus irmãos. E sim é como um pai, como um pastor que quer defender as suas ovelhas dos lobos devoradores. Então Paulo vai fazer aqui, a partir do verso 4, que nós já lemos, e no 5 e no 6, uma comparação entre ele e os falsos mestres. Ele vai argumentar aqui que ele mesmo teria várias razões para confiar na carne, no orgulho dele, no merecimento dele. Mas ele prefere não confiar em nada disso. Ele prefere rasgar essa lista e confiar em Cristo Jesus. E olha como essa lista está composta. Verso 5, está escrito assim: circuncidado no 8º dia. Então ele teve um privilégio aqui de ser circuncidado no 8º dia. O que significa essa informação, meus irmãos? Só quem nascia judeu que era circuncidado no 8º dia. Tinha muitas pessoas que se convertiam ao judaísmo, como alguns desses falsos mestres. Então ele só se circuncidava no dia da sua conversão. Se foi com 20 anos, com 20 anos. Se fosse com 30, com 30. Se fosse com 10, com 10. Mas eles não eram judeus de nascença, porque um judeu de nascença é circuncidado ao 8º dia. Então Paulo mostra que ele tinha uma fé pura judaica. Ele nasceu judeu, não se converteu. Outro ponto, pertencente ao povo de Israel. Paulo, meus irmãos, estava na linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então ele era um judeu puro, e não como esses falsos mestres que se converteram depois. Outro ponto, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era uma das mais importantes tribos das 12. Ela, junto com a tribo de Judá, foi as únicas duas que não se corromperam, que permaneceram fiel ao Senhor. Então ele era um judeu de nascença, alguém da linhagem de Abraão, e alguém
da tribo que não se corrompeu. Olha o status desse rapaz aqui do apóstolo Paulo. Olha o privilégio que o apóstolo Paulo tinha. E agora a gente vai começar a ver, a gente viu agora 3 pontos, que são os privilégios, que foi algo que ele nasceu, ele não escolheu, ele não mereceu, ele só nasceu. Agora nós vamos ver os méritos que Paulo poderia ter na sua própria carne. Ainda no verso 5, está escrito assim: verdadeiro hebreu. Talvez na sua versão está escrito hebreus de hebreus. Isso é uma ênfase que ele era um judeu puro sangue, atrelado a todas as tradições judaicas. Outro ponto, ainda no verso 5, quanto à lei, fariseu. Fariseu, meus irmãos, era um dos melhores, ou melhor, era o melhor grupo do judaísmo. Era alguém que mais amava o Pentateuco, que guardava o Pentateuco, então eles eram rigorosos e zelosos. Verso 6, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Então ele, por ser um fariseu zeloso, ele se levantou e perseguiu a igreja. E a última característica aqui, quanto à lei, ele era irrepreensível. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O que Paulo fazia? Ele cumpria todas as ordenanças. Então, meus irmãos, algo para eu e você entender, Paulo era um cara top mesmo. Pensa numa pessoa top aqui no nosso meio cristão, protestante. Nasceu numa família que já tinha fama, nasceu com dons, nasceu com isso, aquilo. Mas Paulo não confiou nisso. Paulo não confiava nos privilégios e merecimento que ele tinha. Paulo confiava em Cristo Jesus. E é essa confiança que eu e você temos que ter. Paulo aqui diz que ele poderia se orgulhar na carne. Ele teria motivos para se gloriar e confiar na carne. Mas ele decide não fazer isso. E aí no verso 7, Paulo vai falar assim, leia comigo, por gentileza. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Aqui então nós vamos ver o valor do evangelho. Paulo considera toda essa lista que a gente acabou de ler como perda por causa de Cristo. Então nós aprendemos que Cristo é mais importante do que rituais, meus irmãos. Cristo é muito mais importante do que meros rituais. E você sabe o que é mais difícil? Que nós aprendemos nessa passagem, mas não só nessa passagem, em toda a narrativa que Jesus esteve aqui na terra, nos 4 evangelhos, que é muito mais fácil, talvez, mudar, renovar a mente, haver uma verdadeira conversão em alguém totalmente libertino, como prostitutas, adúlteros, cobradores de impostos, que teve um encontro com o Senhor e mudou, do que com religiosos, que acham que sabem alguma coisa, mas na verdade não sabem nada. Acham que a confiança e a fé dele está porque ele tem 10 anos de crente, 30 anos de crente, mas é só um religioso e uma religiosa, que não ama o Senhor, que não tem o primeiro amor, que não se deleita na oração, que não ama a palavra do Senhor, que não vem para o culto para adorar, para orar, para estar em unidade, para ajudar o irmão, e sim para criticar, e sim para falar mal. Reclama que ninguém visita ele, mas está 30 anos na igreja e nunca visitou ninguém. Esses somos nós, talvez, religiosos, que não nos rendemos ao Senhor, que ficamos equiparados, apoiados em algo que a gente viveu há 30 anos atrás. Então a nossa confiança está nisso. Não, solte isso hoje. A sua confiança está em Jesus. Não em nenhum ritual, não em um milagre que você viveu, e sim em Jesus. Ele que é a nossa fonte, Ele é o nosso alicerce, Ele é quem nós precisamos. Outro ponto que nós aprendemos aqui, no verso 8, está escrito assim: mas do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza
do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e a considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então, algo que nós aprendemos aqui nesse verso 7 e no verso 8, é que o conhecimento de Cristo não é apenas teórico, meus irmãos, mas é um relacionamento íntimo e pessoal. A nossa fé não é uma fé só para você trabalhar, para você vir aqui na igreja, para você fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Tudo isso é válido e é bom, mas antes disso você tem que ter relacionamento com o Senhor. Ele te chama e Ele nos chama em Mateus 11, no final de Mateus 11, vinde a mim. Ele quer que eu e você possamos ir a Ele. Nós temos que ter primeiramente um relacionamento com Deus e depois fazer a obra de Deus. Porque muitas pessoas fazem a obra de Deus, mas não gastam tempo com Deus da obra. Prefere os milagres de Deus do que o Deus de milagre. Nós estamos invertendo os valores. Deus quer você. Deus quer o seu coração. Deus quer se relacionar com você. E aí depois Ele vai sim te usar e vai ser manifestado através de você. Mas antes, com você. Amém? Então, o que para Paulo, para algumas pessoas e para esses falsos mestres, era como ganho, era como lucro, para Paulo foi como perda. Nós aprendemos, meus irmãos, que o amor a Deus, meu e seu, que temos a Deus, faz a gente mudar as nossas prioridades. Por isso que você sonhava com algumas coisas antes de Cristo. A partir do encontro de Cristo, seus sonhos têm que ser mudados. Por isso que Deus, meus irmãos, não se espante, Ele quer destruir os seus sonhos. Ele não quer que os seus sonhos sejam feitos, igual muitas pessoas falam. Não. Ele quer que os seus sonhos sejam destruídos para que você e eu possamos viver os sonhos dele. Ele quer que a nossa vontade seja frustrada, para a minha vontade e a sua ser a vontade dele. Sabe por quê? Porque a minha vontade não é boa, não é perfeita e muito menos agradável. Mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. É por isso que Ele quer te frustrar, é por isso que Ele quer que os seus sonhos sejam destruídos, para você viver os sonhos dEle, para você fazer a vontade dEle. Meus irmãos, nós somos pecadores, nós não sabemos escolher, nós escolhemos errado. Um dos maiores motivos de vários problemas da nossa vida não é o diabo não, é a gente mesmo. Nós não sabemos escolher, nós somos partidaristas, nós somos egoístas, nós somos carnais. Mas a partir do momento que nos rendemos e oramos como o próprio Jesus orou, seja feita a tua vontade e não a nossa, tudo muda. Você vai viver uma vida abundante, com regozijo, com alegria. Então, a fé em Cristo Jesus vai fazer você e eu mudar as nossas prioridades. Por isso, que antes de Cristo você tinha alguns planos. Quando você teve um encontro com o Senhor, sua mente mudou. Você não vê mais aquilo que você queria. Você queria ser rico a qualquer custo. Então você ia passar por cima de todo mundo. Você não, hoje não. Se eu for, glória a Deus por isso. Mas seja com honestidade, com transparência, para honrar o Senhor. E não para eu ser conhecido, eu ter milhões de seguidores. A nossa prioridade muda. Quando a gente tem um encontro com o Senhor, a nossa prioridade muda. Porque Jesus, Ele sim, é tudo que nós precisamos. E aí ele considerou tudo como perda. Por quê, meus irmãos? E aí o verso 8, que a gente já leu, é maravilhoso. Considero como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Deus. Meus irmãos, conhecer a Deus é muito melhor do que qualquer outra coisa. Deus é supremo. Ele tem uma suprema grandeza. E é isso que nós queremos, como nós cantamos, meus irmãos. Conhecê-lo. Mas não só conhecê-lo, mas prosseguir e conhecê-lo. Por isso nós vamos abrir mão de tudo. De todos os privilégios. De tudo que a gente tem e puder. E precisar abrir mão. Nós vamos abrir mão.
para conhecer a Cristo, para nos achegar a Cristo, para nos deleitar em Cristo. Esse que tem que ser o meu coração. Ainda no verso 8, por quem perdi todas as coisas. Meus irmãos, ele não está falando de algumas coisas, e sim todas. Por isso, quando você vem para Cristo, você tem que renovar sua mente. Tem pessoas que querem que Cristo mexa na vida financeira, mas não na vida sentimental. Ou quer que Deus mexa na vida sentimental e não na financeira. Não, Deus quer te transformar em todas as áreas da sua vida. É claro que assim, é progressivo, é passo a passo, sim é. Mas Ele quer transformar. Entregue o controle da sua vida na mão de Deus. Pare de querer ter o controle. Você vai se levar para um lugar ruim, porque somos falhos. Mas o Senhor vai te levar para o melhor lugar que você pode estar, que é o centro da vontade dEle. Então não é só algumas coisas ilícitas. Quando nós nos convertemos, nós abandonamos os vícios, as coisas ilícitas. E isso é fácil. Mas o convite do cristianismo é abandonar até o que não é ilícito. Mas talvez não convém para o Jean. Então o Jean vai deixar de fazer. Por isso não existe no cristianismo esse negócio de pode, não pode. Ah, pastor, pode isso, pode... Não existe. Para a gente, convém ou não convém. Porque tem coisas que até biblicamente não é pecado, mas nós não vamos fazer, porque para mim não convém. É isso que o apóstolo Paulo trabalha na primeira carta aos Coríntios. Se comer carne, de alguma forma, faz mal para a comunidade, para a vizinhança que você mora, não coma. Comer carne é pecado? Não é e nunca será. Mas naquele aspecto, aqueles crentes deveriam renunciar. Então, em alguns momentos, nós vamos renunciar coisas lícitas, coisas que não é pecado, mas por amor ao próximo, por vigilância a nós mesmos, porque nós não conseguimos, talvez, fazer determinada coisa que não é pecado, mas aquela coisa que não é pecado nos leva a pecar. Então é sabedoria, meus irmãos. Entender que a presença do Senhor conosco, que entender que o Senhor é mais importante de qualquer prazer momentâneo, é mais importante de qualquer lazer, é mais importante de qualquer sonho. Jesus é mais importante. Entenda isso e se renda a isso. Então ele perdeu todas as coisas e a considera como, não sei como está na sua tradução, mas na minha é isso mesmo, como esterco para poder ganhar Cristo. Esterco aqui está light, tá, meus irmãos? Na verdade, no original é mais forte ainda, porque esterco tem algum proveito ainda, mas é isso, meus irmãos. Trapo de imundícia, como eu trouxe. Não vale. Então, o que a gente tem que fazer é renunciar. O que a gente tem que fazer é abrir mão. Porque os sonhos e planos do Senhor, a presença do Senhor, a comunhão com o Senhor, o conhecimento do Senhor é mais importante do que tudo, do que todos. Verso 9. E ser encontrado nele, não tendo na minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então, Paulo, meus irmãos, aqui ele está falando do conteúdo do Evangelho. O que é o Evangelho, meus irmãos? Evangelho é as boas novas. É Cristo ter vindo, abrindo mão de sua glória, para morrer no meu e no seu lugar. Esse que é o Evangelho. E essa fé que o Senhor pede para mim e para você. Uma fé simples. Uma fé simplesmente que só se baseia na obra de Cristo e não na obra que eu e você fazemos, não. Não é porque você faz alguma coisa que você vai ser salvo, meu irmão. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Repito, nós só fazemos algo porque nós já somos salvos e não para ser salvos. Então se liberte desse merecimento carnal seu, de querer merecer as coisas, de querer falar, não, Deus tem que me curar. A gente está mandando em Deus. Olha o nível que a gente chegou. Deus tem que me curar, porque eu sou dizimista. Não, Deus tem que me curar, porque eu oro. Mas, irmão, Deus não tem nada. Tudo o que Ele faz é pela sua misericórdia e graça. E Ele faz sim, e Ele cura sim, e Ele abençoa sim. Mas não é porque você merece. Se liberte disso.
É pela graça e misericórdia do Senhor. Somente isso. Graça sobre graça. Misericórdia. Então o conteúdo do Evangelho, a fé que nós temos que ter é uma fé simples. De crer na morte e ressurreição. De crer que Ele pagou o preço pelos nossos pecados. O mérito não é nosso, e sim dele. Porque se o mérito for nosso, já não é graça. Porque graça significa favor imerecido. Nós não merecemos. Mesmo assim Ele nos ama. Mesmo assim Ele nos salvou. Entenda isso. Verso 10 e 11. Está escrito assim, para a gente caminhar para o final. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando com Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Então, a comunhão do Evangelho que nós vamos ter. Então, a nossa fé é muito mais do que meras regras, meus irmãos. A nossa fé é uma pessoa. E qual é essa pessoa? Jesus Cristo. Nossa fé está baseada em Jesus. Paulo, ele já conhecia Cristo, mas ele queria conhecer mais. É esse que tem que ser o anseio do nosso coração, meus irmãos. Não adianta a gente bater no peito e falar que tem 10, 20, 100 anos de crente e está estagnado. Não, a gente pode ter até 200 anos de crente, mas a gente vai querer conhecer cada dia mais dele. No primeiro dia a gente quer conhecer, no segundo dia mais, passou um mês, fez aniversário de conversão. Eu quero o Senhor mais do que tudo. Eu quero o Senhor mais do que pessoas, mais do que coisas, mais do que status, mais do que promoção. Eu quero o Senhor. Muitas das vezes nós estagnamos, nós nos tornamos meros religiosos, que até nós vemos aqui na igreja, nós oramos aqui na igreja, nós louvamos, nós ouvimos a palavra, mas é só um ritual mecânico, e a nossa fé não é uma fé mecânica, a nossa fé é uma fé racional. O Senhor quer renovar nossa mente, o Senhor quer que você entenda cada momento do culto que nós prestamos ao Senhor. Por isso que a nossa oração não é uma oração repetida, é uma oração de coração. Por isso que você não pode proferir louvores porque você conhece a música, e sim porque você quer viver esse louvor, e sim porque você quer adorar o Senhor com essas palavras. Por isso você não pode contribuir de qualquer maneira. Você tem que entender por que você está contribuindo, por amor, por gratidão e não por medo. Por isso que esse momento não é o momento que eu vou ouvir a palavra, e sim o momento que eu vou sentar e estar com o coração receptivo para receber a poderosa palavra. Palavra essa que vai mudar a minha semana, o meu mês, o meu ano, a minha vida, porque é a palavra do próprio Deus. Essa que é a nossa fé, meus irmãos. A nossa fé não é uma fé mecânica. Eu não sei o que te fez você vir parar no protestantismo, parar na Igreja Batista da Lagoinha. Talvez você veio em outros segmentos, em outras religiões que tinha rituais mecânicos, mas a fé cristã, protestante, é uma fé em Jesus, uma fé em espírito, em verdade. Então não é um ritual, não é mecanismo, e sim amor no coração, e sim uma devoção no coração, e sim um senso de conhecê-lo cada dia mais. Entenda isso e viva isso, por favor. Porque nós criticamos e gostamos de falar mal da igreja que a gente se desvinculou há 500 anos atrás, mas a gente está igualzinho, meus irmãos. O culto está igual uma missa. Nós não temos os santos de gesso, mas temos os santos pregando ou cantando, que nós gostamos de idolatrar. Então nós nos tornamos aquilo que fez a gente se desvincular. E nós achamos que somos superiores a eles ainda. Soberba dentro do nosso coração. De vez em viver só a nossa fé e não se preocupar com o outro. Eles lá no canto deles. Mas viver a nossa fé com entendimento, com coração. E não mecânica. Não é sobre isso. Não é sobre vir no culto por vir, meus irmãos. É sobre vir para encontrar os irmãos e louvar a Deus. Por isso vir para o culto é um prazer. E não, eu tenho que ir no culto porque hoje é domingo. Não, eu vou para o culto, hoje é domingo, glória a Deus. É esse coração, porque senão passa ano e entra ano, a gente só se torna religiosos, que não amam o Senhor, que não tem compaixão para as pessoas que estão aceitando Jesus agora, que talvez estão fracos na fé e vão desanimar.
Então, de vez a gente pegar lá no braço, orar com eles, a gente só quer julgar, condenar, achar que somos melhores do que alguém. Meus irmãos, eu e você não somos melhores do que ninguém. Tudo é pela graça e misericórdia do Senhor. Tudo. Entenda isso. Esse que é a nossa fé. Esse que tem que ser o meu e o seu coração. Paulo vai falar aqui que a comunhão em Cristo vai nos levar a 3 coisas. No verso 10 e 11. Primeiro, poder viver o poder da ressurreição. O poder da ressurreição é o poder que vence o pecado. Porque a morte e a ressurreição de Cristo venceu a condenação do pecado. Então, Paulo queria viver o poder da ressurreição para vencer o pecado. E como que nós, eu e você, vamos vencer o pecado? Se a gente tiver comunhão com o Senhor. Se a gente tiver com o Senhor, não somente no culto, e sim todos os dias. Ter o nosso tempo com o Senhor, orar ao Senhor, se alimentar da palavra do Senhor. É isso, meus irmãos. Outra coisa que a comunhão com Deus nos leva é a viver com ousadia, a ponto de sofrer e de morrer, mas não desistir. No verso 10 ainda, participando em seus sofrimentos, tornando como ele em sua morte. Meu irmão, quem tem Jesus como tudo, quem entende que Jesus é tudo que nós precisamos, morre por Cristo, mas não abandona Cristo. Quem entende que Jesus é tudo que nós precisamos, não se vende por propostas, não quebra princípios, porque entende que Cristo é mais importante. Então, se eu tenho que mentir para ficar nesse emprego, eu vou sair desse emprego, mas eu não vou desonrar o meu Deus. Porque Cristo é tudo que nós precisamos. E Ele sim, não o nosso patrão, e não a economia do mundo. Ele sim é o nosso provedor. Ele sim é o nosso sustentador. Ele sim que está no controle do mundo. Então, meus irmãos, hoje a gente não tem essa realidade de chegar em si e a morrer por causa do Evangelho. Aqui não. Igreja perseguida, fora daqui tem, mas hoje não. Mas talvez a nossa perseguição para morrer tem que ser para você não quebrar princípios. Tem que ser para você não ser como o mundo. Ah não, todo mundo está usando uma roupa. Você não tem que usar porque todo mundo está usando. Você tem que usar se é com ordem e com decência. Aí você tem que usar. Porque nessa narrativa de moda, a gente está... Meu Deus, vou ficar quieto. Então, vamos ter esse coração, meus irmãos, de entender que nós vamos sofrer, mas nós vamos fazer a vontade do Senhor. Então vai ser sofrido você perdoar alguém, mas se é bíblico e se é uma ordenança, você vai perdoar. Em um momento fala que é fácil perdoar, não, meus irmãos, mas é uma ordem. Se somos servos, nós vamos obedecer. Nós vamos fazer isso chorando, mas nós vamos perdoar. Por isso que você vai colocar o outro na frente do eu. Você vai pensar nos interesses dos outros e não nos seus próprios. Como Filipenses 2 fala, a gente expôs muito bem aqui em outros cultos. E a terceira característica da comunhão com Deus é ter uma grande expectativa pela eternidade. Meus irmãos, você deve viver intensamente aqui nessa terra, mas aqui não é o nosso lar. Nós somos peregrinos aqui. O nosso lar é um lar celestial, é a nova Jerusalém. Por isso não se prenda aqui totalmente nessa terra. Não seja a pessoa mais infeliz do mundo, porque talvez você não tenha um carro, nem uma casa própria. Tudo isso é importante, é legal ter, meus irmãos. Mas se a gente estiver triste por não ter isso, alguma coisa está errada. A nossa casa, a nossa morada celestial está na nova Jerusalém e não aqui. Então busque, trabalhe, se desenvolva, cresça aqui, sim, mas não foque 100% aqui. Senão você vai viver uma vida infeliz, sendo que tem uma cidade celestial, onde as ruas são de ouro, preparado para mim e para você. Tenha esse coração, viva com intensidade aqui, mas olhando para a eternidade, porque foi a eternidade que fez os discípulos ser mortos, martirizados, mas não negar Jesus, porque ele sabia que tinha uma eternidade preparada para mim e para você. E para a gente finalizar, eu tenho algumas aplicações práticas para a nossa vida. A primeira delas é que Jesus é a nossa fonte de alegria. A nossa fonte de alegria é Jesus. Não é nada além de Jesus. Não é comprar alguma coisa, não é um relacionamento, não é isso, não é Jesus.
A sua fonte de alegria é Jesus. Somente Jesus. Tudo que fora de Jesus pode ser passageiro, momentâneo, mas a duradoura é Jesus. A segunda aplicação, a repetição é muito importante para o nosso aprendizado. Então, glória a Deus, quando nós temos momentos de repetir algo que a gente já disse. Não desista, talvez você falou com alguém, a pessoa está fazendo tudo errado, conversou com você, mas fala de novo, ela vai aprender. Não desista das pessoas. Terceira aplicação, cuidado com os falsos mestres. Meus irmãos, por isso que nós temos que estar com a Bíblia aberta, em cada exposição bíblica. Por isso que nós não temos que acreditar em qualquer pessoa que fala Senhor, Senhor, porque está com o microfone na mão. E sim porque expõe a Bíblia com fidelidade. Porque não é só ler a Bíblia. Porque o diabo, em Mateus 4, tenta Jesus com a Bíblia na mão. Ler a Bíblia, interpretá-la na interpretação certa. Que não é a Jean que define, mas a própria Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia não se contradiz. Então mantenha a sua Bíblia aberta. E entenda da importância de uma doutrina saudável dentro da igreja. Não seja do grupo que ridiculariza o estudo e a leitura bíblica, que acha que isso não é espiritual, que acha que oração e leitura bíblica são opostos, mas pelo contrário, eles se completam. O Senhor que escolheu se revelar através das Sagradas Escrituras. Então que não possamos negligenciar o que o Senhor fez. Para a Bíblia chegar para você hoje, homens e mulheres teve que morrer para traduzi-la. Para a Bíblia chegar hoje em português, homens e mulheres teve que estudar grego, hebraico, se dedicar a sua vida toda para você ter a Bíblia. E talvez não ler a Bíblia. Talvez deixar sua Bíblia aberta lá no Salmo 91, achando que muda alguma coisa. Não muda nada a Bíblia aberta como amuleto, não. O que muda é se a Bíblia entrar no seu coração e mudar você. E aí você vai ser um agente de transformação. Vamos parar com esse misticismo que nós temos. Não tem isso no cristianismo, não. É uma mudança dentro de nós. E depois de nós, através de nós. Então nós precisamos, na igreja do Senhor, de doutrina saudável. Nós temos uma importância de ensinar a verdade. Não só ensinar a verdade, denunciar a mentira. O apóstolo Paulo está sendo firme, chamando esses falsos mestres de cães. O cuidado excessivo que nós temos com os falsos mestres tem levado muitas pessoas no caminho da perdição. Se posicione. Quarta aplicação: você não é salvo por aquilo que você fez, e sim por aquilo que Deus fez por você. Isso é uma base do cristianismo. Falando do momento que a gente se desvinculou 500 anos atrás, um dos motivos foram esses. Estava sendo pregado uma salvação por obras, por indulgência, mas a Bíblia é clara que a salvação é somente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não ache que nada que você faça te faz ser salvo. Não, é tudo que Cristo fez, é só você crer nele. O que você faz e você deve fazer é consequência da salvação, e não para obtê-la. Quinto, abra a mão de tudo por causa de Cristo. Sonhos, planos, emprego, relacionamento. Não sei, meus irmãos, que o Espírito Santo aplique dentro da sua realidade, mas abra a mão de tudo por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Sexta aplicação: queira conhecer Jesus mais e mais. Paulo já conhecia o Senhor, Paulo já tinha ido ao terceiro céu, mas ele queria conhecer mais. É algo insaciável. O nosso primeiro amor não existe acabar, ele tem que permanecer, porque ele é um eterno primeiro amor. Nós temos que amar o Senhor hoje, e amanhã amar mais, e amar mais, e amar mais. Queira conhecer, mas não só conhecer, prosseguir conhecer. E sétimo e última aplicação, como tema dessa mensagem: Jesus é tudo que nós precisamos. Você precisa só de Jesus, meus irmãos, mais nada, somente de Jesus. Creia nisso, tome posse nisso. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.